Boa noite, meus amigos de Pirassununga, Porto Ferreira, São João da Boa Vista, Leme região. Eu sou Evandro Sinotti e está começando agora o programa Talk Show. No programa de hoje teremos um super debate entre liberais e socialistas. Do lado liberal teremos Joel Pinheiro da Fonseca, editor da revista cultural Dicta e Contradicta, Paulo Portela, membro do Liber. E do lado socialista teremos Marcela Moreira, socióloga coordenadora da ONG Voz Ativa, Tiago Carandina, professor universitário, doutor em administração. As you are, as you were, as I want you to be, as a friend, as a friend, as I know and need. Take your time, hurry up, just on the light. Take your rest, as a friend, as I know. Count the dust and mud, the soul to bleed, as I want you to be, as a trend, as a friend, as a no memory. And I swear that I don't have a gun. You know I don't have a gun. You know I don't have a gun. Don't have a gun. You know I don't have a gun. You know I don't have a gun. You know I don't have a gun. Explicar as regras do debate para os nossos debatentes. Eu farei uma pergunta para um grupo, esse grupo responderá e o outro grupo terá a opção de ou fazer uma réplica ou simplesmente se calar e esperar a pergunta que será destinada a ele, ok? Perfeito. Primeira pergunta para os liberais. Milton Friedman, Prêmio Nobel de Economia, disse certa vez que o capitalismo não é condição suficiente para a liberdade, mas que é uma condição necessária para a liberdade. Ele disse, onde tem liberdade, tem capitalismo. Vocês concordam com esta afirmação? Eu concordo plenamente com essa afirmação, pois o capitalismo ele é inerente à liberdade na questão do livre mercado, das pessoas poderem contratar, das pessoas poderem consumir,
as pessoas terem a liberdade de ir e vir também, fora as liberdades sociais que são inerentes ao capitalismo de livre mercado, é claro, a questão talvez do consumo de drogas, que provavelmente vai ser discutido futuramente, todas essas questões são inerentes ao livre mercado. E a história mostra pra gente que o socialismo é o oposto à liberdade, que não se teve liberdade em nenhum regime socialista e que onde um governo autoritário, um governo inchado, não pode haver liberdade sobre esse território, onde há um governo inchado. Colocar alguma coisa? Eu colocaria que, olha, historicamente, nos países que mais se reconheciam como socialistas e comunistas, de fato, você teve uma repressão muito grande, acho que ninguém pode negar isso. Eu acho que também existem experiências que permitem alguns tipos de liberdade sobre o socialismo também. Um país em que não fosse controlado por um regime que quer se manter no poder tanto quanto quiseram as tiranias aí do leste europeu ou da China, ele poderia ter muito mais liberdade em algumas áreas. Mas eu acho que é compatível você poder votar, poder dar sua opinião, poder, sei lá, o seu consumo pessoal, ter alguma margem de escolha, daí vai ser menor, mas ter alguma margem de escolha numa economia planificada, socialista. Mas eu acho que outras áreas da vida, tão importantes quanto você poder escolher plenamente onde você vai trabalhar, você ser o dono daquilo que você produz de valor para os outros, você poder ser remunerado naquela medida em que você produz valor para os outros, isso necessariamente estará tolhido, você vai ter que abrir mão disso, e acho que aí inclui outras coisas, provavelmente mobilidade humana, tudo. Se os meios de produção estão integralmente estatais, necessariamente as pessoas também, pelo menos na área produtiva da vida delas, perderão com certeza muita liberdade. E nas opções de consumo também, mas eu acho que dá para ter experiências socialistas melhores do que vimos na China, ou no Camboja, ou na União Soviética. Em todas, eu diria. Em todas. Vocês querem fazer alguma Queremos, réplica? sem dúvida. Primeiro eu só queria dar uma etapa introdutória aqui, Evandro, legitimando o encontro e validar de fato um encontro como esse, em que se faltam espaços democráticos de debate, seja ele libertário, seja ele socialista, seja ele qual for, isso aqui tem que ser muito valorizado, principalmente no momento em que a sociedade se enfrenta. O debate hoje tem que ser amplo, tem que ser de fato um debate democrático, que as partes saibam se ouvir, saibam falar. Eu sempre costumo dizer, quando eu estou num ambiente como esse, que eu não estou aqui para convencer ninguém, eu estou há muito tempo tentando ser convencido do que eu falo é algo fora do normal, mas até agora não vi nada que seja nesse sentido. Então eu estou muito mais aqui para que alguém me convença do que para convencer, tanto porque eu não tenho essa prerrogativa de tentar convencer alguém. Porém, uma coisa muito interessante que a gente percebe e que é um discurso muito legal de se falar, é a questão da liberdade. Inclusive, se a gente for dar uma conotação à liberdade, um dos grandes méritos que eu reconheço no libertário é justamente esse senso de liberdade, do ir e vir, das pessoas poderem explorar outras culturas, outros significados. A gente não pode esquecer que a evolução social acontece a partir do momento que as pessoas se defrontam com o diferente, tentam entender, ressignifica sentidos, ressignifica princípios. Isso daí faz com que as pessoas evoluem, a sociedade evolui com isso, e essa liberdade eu até acredito que é o que nos aproxima, ok? Agora, tem fatores que é muito inerente, que aí, de um certo ponto nos distancia, é achar que esse discurso é um discurso novo, quando na verdade não é, ok? Eu acho válido essa discussão, acho que essa discussão tem que acontecer mais vezes, outras vezes, porque a sociedade é um contexto que muda constantemente por interferes de várias questões variáveis, tá bom? E esse discurso tem que continuar, esse debate tem que continuar, tem que ir em outros ambientes. Mas essa questão da liberdade, ela nos aproxima, porém, a gente não pode achar que uma sociedade que se relaciona de forma complexa, que se interage com o outro de forma complexa, que interage com o seu meio comum de forma complexa, pode ser guiada, por exemplo, por uma notória maior de mercado. Ok? Eu queria trazer apenas duas contribuições. Primeiro, que a liberdade no sistema capitalista é a liberdade se você tem poder de consumo, se você pode comprar. Então, a liberdade do dinheiro. E é muito engraçado você citar o Milton Friedman, porque ele foi, né, o mentor intelectual,
né, que montou o governo do Pinochet com a ditadura e a derrubada, né, do Allende em 1973 lá no Chile. Então é muito engraçado porque o discurso é da liberdade, mas ele foi um mentor intelectual que pensou toda a forma de intervenção, de privatização da educação, né, que nós tivemos uma das ditaduras mais sangrentas, né, no nosso no nosso continente. Então eu acho que é muito interessante você citar isso, porque uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Deixa eu te perguntar, mas ele não chegou alguns anos depois, já que teve o golpe? Alguns anos depois? Ele foi procurado pelo Pinochet e ele montou a equipe do Pinochet no Chile quando teve a intervenção, o golpe militar. Então, uma coisa é um discurso, outra coisa é a prática. Inclusive, a construção de um projeto neoliberal no mundo, ele foi construído, pensado e implementado, em primeiro lugar, no Chile, com a ditadura do Pinochet. Mas a atuação dele não foi mais no campo econômico exclusivamente? No campo econômico, que privatizou, por exemplo, a educação, e hoje eles estão lutando para que a educação volte a ser uma educação pública. Então, se você não tem dinheiro, você não tem educação. Que liberdade é essa? Quem tem condições de lutar por liberdade se você não tem acesso a uma educação pública? Vamos pensar no Brasil. Você que está aí nos escutando, se você não tiver dinheiro para pagar, você não estuda, então você não tem acesso à educação. Como é que você vai disputar democraticamente no mercado de trabalho? Então, uma coisa é um discurso dos neoliberais, outra coisa é a prática efetiva. Só deixa eu fazer um adendo a uma frase que você falou que eu não concordo com ele aqui também. Uma questão importante. Dinamarca, Noruega, Suécia, França são países socialistas. São mais capitalistas que o Brasil. Para com isso. São muito mais. Eu acho... O índice de desenvolvimento... Thiago, se a gente for França é o quê? Se a gente for... França é o quê? Se formos pegar os rankings de liberdade... Eu quero saber o que é França. Você deixa eu falar, você vai falar. Pega um microfone, você vai quero falando saber aí. o que é França. Apresenta o talk show. Deixa eu dar Quero falar. saber o que é França. A França é uma economia mista, não é uma economia de propriedade estatal dos meios de produção. Eu acho importante a gente diferenciar as coisas e dar os nomes certos a elas. Nós temos regimes capitalistas, capitalismo puro não existe. Existe uma social-democracia no Brasil, na França, na Dinamarca, cada um em um grau. Eu acho que seria isso. Um regime socialista mesmo, nós vimos em Cuba, por exemplo. Uma social-democracia para um regime socialista como o de Cuba, existe uma diferenciação. Acho importante frisar isso também, não é? Poderia então definir o que significa esse sistema, porque o Brasil não é social-democracia. Não existe social-democracia. Posso fazer o que eu estava começando a falar desde o começo até o Thiago... Eu só discordei. É o seguinte, se nós formos pegar os índices de liberdade econômica, vamos ver esses países que o Thiago citou, são muito mais liberais do que o Brasil. São muito mais. E o Chile que ela citou, que foi o primeiro país na América do Sul a receber o título de país desenvolvido, é o 7º país mais livre economicamente do mundo. A economia mais rica da América Latina, da América do Sul da América Latina. Da América Latina, né? O Chile, se não me falha a memória. PIB per capita, creio que sim. Per capita, que é importante. Então, se a gente for ver esses países que ele citou, tudo bem que a arrecadação de imposto lá é mais alta do que aqui, muito mais alta. Mas, por exemplo, lá na Suécia a gente não tem o salário mínimo, a liberdade cambial é mais alta. Onde tem mais estado? Na Suécia ou no Brasil? Depende da área que você for ver. Eu quero saber onde tem mais estado, na Suécia ou no Brasil? No Brasil. No Brasil. Então tá bom, por isso que se recolhe 52% na Suécia. No Brasil estaria se recolhendo sem sonegação perto disso, 45%. Você falou 45. Mas o Estado não é só... pra onde que vai esse 45? O Estado não é só taxa... Calma, eu tô respondendo. O Estado não é só a taxa de imposto que é cobrada, é um monte de outras intervenções. Tem um monte de outras coisas que sem dúvida. Você não pode reduzir tudo a um número que vai medir mas as esse coisas. 45 vai pra onde? Onde o empreendedor tem mais liberdade de operar? Onde ele tem mais facilidade de criar uma empresa, por exemplo? Esse 45 vai pagar a dívida externa. Na Suécia. Esse 45 vai pra pagar a dívida externa. Eu tô errado? Tá errado, vai para pagar a dívida interna, dívida do banco, dívida pública, estatal, dívida de quem tem poupança. A principal dívida do Estado brasileiro é interna, é com o banco brasileiro. Justamente, porque a dívida externa Se você quiser dar o calote, todo mundo tem. Se você quiser dar o calote, todo mundo. A dívida externa foi incorporada na dívida pública, vendendo o papel da dívida Hoje em dia quem pública. tem é bancos, portanto quem tem é o poupador brasileiro. Se você quiser dar um calote nele, tá aqui. É o Banco Itaú, não sou Calote no eu que poupador tenho uma brasileiro. poupança. Gente, só vou pedir, vamos cada um falar um... Quem é a favor do calote? Um de cada vez, um de cada vez. Pública, a gente não coloca coisas na nossa boca. Ninguém aqui falou em calote. Eu só tô falando que grande parte do PIB vai para pagar. Ponto. Juros.
Os juros da dívida Exato. interna, com certeza. E a Eu acho interessante, pensando, Agora a questão para além da ninguém dívida. está falando aqui em Não, calote. assim, é importante falar da dívida porque a dívida é responsável por 43% do PIB nacional. Então, toda a arrecadação, entendeu, de todos os impostos, ao invés de ir para saúde, para educação, para assistência, vai para pagar juros e amortizações para banqueiro. Deixa eu te fazer uma Entendeu? pergunta. Então é importante a gente perceber que essa discussão não é menor, essa discussão é central. Nessa linha, mas você não acha que tem que ter um respeito aos contratos? Não. Se a dívida foi feita, ela Foi tem que ser feita uma paga? CPI, importante você ter falado isso, Evandro. Foi feita uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, que foi coordenada pelo deputado estadual Ivan Valente, e ele avaliou como é que era a cara dessa dívida. E o que ele descobriu? Mais de 200 aprovações de contração de dívida foram feitas praticamente na época da ditadura, que não tinha liberdade, as pessoas que faziam oposição ao governo eram assassinadas, torturadas, estão sumidas e desaparecidas até o presente momento. E o que ele descobriu? A maioria desses contratos de endividamento, eles são ilegais e imorais, eles poderiam ser questionados como foi, entendeu, em outros países, por exemplo, no Equador. Tem um endividamento aprovado no Senado, inclusive, que é hilário. Ele foi aprovado, ele foi proposto pelo Fundo Monetário Internacional. Para você ter uma ideia, ele veio em inglês e foi votado em inglês no Senado Nacional. Isso é proibido pela Constituição. Ou seja, esse contrato, ele é ilegal. Ele poderia ser questionado como foi no Equador pelo presidente, entendeu, Ivan Correia. Entendeu? Então, Rafael Correia. Então, eu queria te dizer assim que eu não questiono contratos que foram legalmente assinados, mas tem 200 contratos de endividamento que nós pagamos juros e amortizações diariamente, entendeu? Que são ilegais e que deveriam ser questionados. E o dinheiro que vai, entendeu? Que é R$1 trilhão que vai para pagar juros e amortizações da dívida, deveria ir para saúde, para educação, para moradia. Pergunto para você que está nos assistindo, você quer dinheiro para o banqueiro ou dinheiro para sua escola pública? O Joel vai falar e depois eu vou precisar chamar um intervalo. Seja breve, Eu acho Joel. interessante pensar nos países que de fato têm caloteado a dívida, como a Argentina, um país que já foi dos mais ricos do mundo, cada vez mais pobre. O que eles propõem pra gente aqui, eu concordo, eu acho que o governo não deveria se endividar, e daí eu estou de pleno acordo. Dando calote ou não na dívida no futuro, não se endividasse mais, perfeito. Agora, uma vez que ele tem, e no caso do Brasil, no caso da Argentina, quem foi caloteado eram os pensionistas da Europa e de outros países que investiam. No caso do Brasil, é o próprio poupador brasileiro que vai perder dinheiro, porque não é o dinheiro do que o banqueiro tem no bolso, é o dinheiro dos bancos. E quem é o dinheiro dos bancos? É de quem colocou o dinheiro dos bancos. Não tem o que o Collor fez, o calote que ele deu, o calote não, o confisco que ele fez, não vai ser muito diferente de um calote que o Estado brasileiro dê, porque quem segura os títulos da dívida do Estado brasileiro? Os bancos brasileiros. De quem é o dinheiro que está nos bancos brasileiros? É de quem poupa no Brasil. Você está dando um grande calote, mas indo além disso, o importante é pensar um Estado que não precise cronicamente, que não precise se endividar cronicamente, que esteja sempre gastando mais do que ele tem. A saída não é tentar criar riqueza do nada, é permitir, é dar às pessoas as condições de criar a própria riqueza. E é isso que as pessoas fazem. E se o Estado brasileiro fosse um pouco menos letal, um pouco menos nocivo, se ele impedisse isso um pouco menos, se ele facilitasse a vida, talvez, olha, eles gostam tanto de carga tributária, mantenha, mas simplifique os impostos. Então, exija que as pessoas gastem menos tempo e menos recursos para pagar impostos todo ano. E é isso. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o nosso Talk Show. Madri Magazine. Tudo em até 8 pagamentos. Os mais lindos lançamentos outono e inverno você encontra aqui. Madri Magazine, em Porto Ferreira, Rua Daniel de Oliveira Carvalho, 470, Vila Nova. Madri Magazine. Tudo em até 8 pagamentos. Os mais lindos lançamentos outono e inverno você encontra aqui. São mais de 3.000 metros de loja. Madri Magazine, em Pirassununga, Rua Duque de Caxias, 1628 Centro. Fone 19 3561 9322.
necessidade, vontade, necessidade, desejo, necessidade, vontade, necessidade, desejo, necessidade, vontade, necessidade, desejo, necessidade, vontade, necessidade. Estamos de volta com o nosso programa Talk Show, hoje tendo um super debate entre liberais e socialistas. Tem uma pergunta agora para os socialistas. Sendo a liberdade um direito individual, como seria possível existir liberdade no socialismo? Eu acho que a discussão da liberdade ela é importante porque nós socialistas tivemos alguns problemas na construção, né, de regimes socialistas na questão da liberdade. Por isso mesmo que nós fazemos autocrítica daquilo que deu errado e daquilo que a gente precisa construir. Mas a liberdade, ela deve ser enfatizada, não só a liberdade individual, mas as liberdades coletivas. Porque quando você fala, por exemplo, dos Estados Unidos, que é o país da dita liberdade, é um país que financiou e teve por detrás da implantação das ditaduras, tanto no Brasil como no Chile, na Argentina, né? Invadiu o Iraque atrás do petróleo. Então há um discurso, né, por exemplo, da liberdade, mas não uma ação efetiva de apoio à liberdade. São dados. Sabe quanto os Estados Unidos gastam em guerra no Iraque? Alguns trilhões. 1 trilhão os Estados Unidos gastou na guerra do Iraque. Ao invés de investir na educação, que é privatizada. Entendi, mas você não respondeu a minha pergunta, né? Minha pergunta é se é possível existir liberdade no socialismo, sendo que a liberdade é um direito individual. É possível existir liberdade no sistema socialista e na autocrítica daquilo que os países socialistas tiveram dificuldade na implantação dessas liberdades, é que a gente defende, entendeu? Porque qual é a questão fundamental no socialismo? Primeiro, é a socialização dos meios de produção que não devem estar nas mãos de algumas pessoas. E segundo, é o reconhecimento, entendeu? Que a pessoa ela não deve ter como direito apenas a sua força de trabalho e se submeter à liberdade de ser explorado, porque essa é a liberdade do sistema capitalista. Você tem a liberdade de ser explorado e você tem a liberdade se você tem dinheiro, porque se você não tem dinheiro, você não tem saúde, você não tem educação, você não tem moradia, você não tem lazer, você não tem nada. Mas segundo você disse, quem tem os meios de produção teria que deixar de ter, ou seja... Nós defendemos não que todos os meios de produção, mas os meios de produção fundamentais e estratégicos estejam na mão do Estado, porque há uma necessidade, por exemplo, de segurança nacional, entendeu? De energia elétrica, essas questões são fundamentais e não devem estar na mão do mercado, porque o mercado, qual é a ideia do mercado? É a obtenção do lucro, do máximo do lucro, não é o atendimento das necessidades da população. Por exemplo, no caso agora que a gente está tendo do problema da água. Qual foi o problema? É que ao invés daquela empresa pública ter como preocupação, né, o atendimento das necessidades, entendeu? E o fortalecimento do sistema Cantareira, ele pegou e passou para os acionistas, entendeu? O lucro da empresa. E agora a gente está com problema, entendeu, de ter racionamento no estado de São Paulo, porque não foi feito investimento numa área estratégica como a área da água. Mas deixa eu te falar um negócio. A partir do momento que uma empresa estatal abre o capital nela da bolsa, os acionistas investem, eles têm direito ao lucro também. Ninguém obrigou nenhuma estatal a abrir o seu capital. A partir do momento que ela abriu o capital, os acionistas têm o direito ao lucro. Só que, por exemplo, no caso da água, a prioridade é atender os interesses dos acionistas ou atender a necessidade de água, que é um bem público e um direito humano inalienável? Eu acho interessante pensar isso. É justamente nos setores que são menos controlados pelo Estado. Por exemplo, um setor de vestuário, um setor de alimentação. Você tem faltas crônicas de roupas nas lojas? Não, porque justamente ali, quando o mercado opera, quando as transações voluntárias podem acontecer, você tem o interesse mútuo. Como é que vem o lucro de um empreendedor? Como é que vem o lucro? A gente está aqui num espaço que é um bar, por exemplo. Como é que vem o lucro desse bar? Se ele oferecer um serviço que as pessoas achem digno e que estejam dispostas a pagar por ele. Um setor como a água, em que ou é estatal, ou é uma empresa privada, mas com um monopólio concedido pelo Estado. E o Brasil tem vários casos de falta d'água, inclusive de empresas estatais também. Então, o fato de ser estatal não garante que bons investimentos serão feitos. Você tem uma situação perversa daí. Você tem uma situação em que o desempenho daquela empresa, seja estatal, seja privada, mas com um monopólio concedido pelo Estado, o desempenho daquela empresa não importa em nada na remuneração dela. E às vezes vai até contra. Acho que ela levanta um tema relevante. Se você tem uma empresa que tem um monopólio, às vezes ela restringe um pouco o serviço dela para aumentar os lucros. Isso acontece.
E quem concede esse monopólio? É o Estado. Esse é o problema. Essa relação simbiótica do grande capital, das grandes empresas e do Estado, ele é sim nocivo. Às vezes é melhor ter uma empresa monopolista privada, porque os processos internos dela são mais eficientes. Às vezes é melhor isso do que a empresa estatal. Às vezes não. Uma coisa pode às vezes ser melhor do que a outra. No caso da água aqui em São Paulo, já tivemos muitas outras experiências também de empresas sem capital aberto, de empresas estatais mesmo, gerando muita falta da água. Não tem incentivo nenhum para prestar um bom serviço, as rendas estão garantidas. Então, acho que é um problema muito mais complexo do que ela tentou levantar aqui. Então, só uma observação sobre uma coisa que ela falou, da questão de atender a necessidade das pessoas. É o mercado que atende a necessidade das pessoas, pois os empresários sobrevivem produzindo o que as pessoas demandam, entendeu? Então, diferentemente do governo, que o governo não atende a necessidade das pessoas porque ele pega o seu dinheiro e dá serviço que você não pediu, entendeu? Ele te obriga a pagar por aquilo que você não pediu. Então, só para fazer essa correçãozinha. Não, na Pense verdade é neles. uma outra opinião, porque o que a gente paga de imposto, na verdade deveria ir para alguma coisa que a população tem necessidade. É saúde, educação, moradia, assistência, mobilidade urbana. O que acontece, por exemplo, no caso do Brasil, é que existe muito desvio para corrupção. Entendeu? E isso não significa que uma empresa não tenha corrupção. Vídeo que essas denúncias, né, que está acontecendo no estado de São Paulo, né, que são empresas que estão pagando, o Ministério Público descobriu, pagamento de propina, entendeu, para continuar na licitação. Deixa eu te fazer uma pergunta, mas os países mais corruptos do mundo não são socialistas? O mercado negro em Cuba é enorme. Não existe mais mercado negro em Cuba. Não existe? Não existe. Eu estive em Cuba e isso, assim, existe muito senso comum sobre esse país, mas eu acho que... Os charutos cubanos, não existe esse mercado negro? Eu acho muito complicado, porque eu acho que a gente tem que discutir, por exemplo, que a questão da liberdade que você estava falando. Nós temos que pensar, por exemplo, que se existem muitos impostos, nós temos que questionar no Brasil para onde eles estão indo. Primeiro, eles estão indo para pagar juros e amortizações da dívida para banqueiro. E segundo, vai para a corrupção. E vai para a corrupção, primeiro, saiu uma matéria no jornal O Globo dessa semana que falou que a cada R$1 que o empresário investe numa campanha eleitoral, ele recebe em retorno de obra pública R$8,50. As campanhas brasileiras são mais caras que as dos Estados Unidos, entendeu? Então, portanto, a gente pode perceber que o problema é para onde está sendo direcionado os nossos impostos, entendeu? Porque eu acho que qualquer cidadão é favorável, entendeu, a gente combater esse tipo de coisa. Só. É muito interessante essa questão e ele falou algumas coisas. Você percebe que aos poucos a gente vai ver que em algumas coisas a gente até acaba funilando, que é a questão do tributo, do repasse do tributo. Se você vier falar para mim, o repasse do SUS, o repasse disso, o repasse daquilo não vai para o fim, eu vou concordar com você e a gente vai sair daqui de uma forma bem tranquila. Mas a questão quando a gente fala de apenas uma tal da mão invisível do Adam Smith está guiando o mercado, a gente ignora uma série de outras variáveis que interferem nesse raciocínio puramente racional, vamos dizer. Eu queria saber como é que a gente vai explicar, não sei se você sabe, num dos seminários internacionais que eu participei, tinha um grupo, até contei para a Marcela isso, tinha um grupo eu até estou imaginando a pergunta que você vai me fazer. Tinha um grupo de angolanos, um grupo de professores angolanos, sabe onde é que fica o aluguel mais caro do mundo, ou um dos aluguéis mais caros do mundo? Luanda, na Angola, um país que está sendo reconstruído. Quer dizer, existem variáveis que a gente não consegue diagnosticar com uma simples lei de mercado. Como é que a gente vai poder também dar uma conotação a um psicólogo? Eu dou o meu case, eu dou para os meus alunos de administração estratégica, em que ele cobrava R$100 para fazer uma consulta de um psicólogo, não tinha a demanda, por mais que o preço fosse baixo, aumentou o preço para R$200, começou a ter demanda. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer é que existem variáveis que uma simples lei de mercado não explica. O que são outras variáveis? A própria cultura é uma outra variável, a forma como as pessoas se relacionam é uma outra variável, uma catástrofe ambiental é uma outra variável. Dá um tsunami no Japão, não vai afetar aqui? Onde vai afetar? Como é que essa mão invisível vai operar então, se não tem um controle? Ou a gente vai entrar num país de beija-flor que só vai ter sol o dia inteiro? Né? Então, existem outras nuances que precisam ser debatidas e a questão que a gente também concorda é a questão do perfil do governo. Eu não estou aqui defendendo o governo, né? A gente está discutindo um modelo e não um governo.
Eu levantaria que justamente por essa complexidade social, por essa complexidade da cultura e dos diversos fatores envolvidos nela, é justamente por isso que o controle central mostra-se cada vez mais fracassado. Pense em um país como a Venezuela, que tem uma enorme reserva de petróleo e agora falta energia e inclusive gasolina para a população. Tenta controlar os preços para que eles não reflitam mais as necessidades reais e as condições de produção reais que estão vigorando. Faltam os produtos no mercado, falta tudo. Eletricidade, o que é o apagão no Brasil já teve muito, hoje em dia talvez um pouco melhor. Pensa no que era na telefonia, na saudosa, talvez para você saudosa época que era tudo estatizado. Quais eram as filas de espera para conseguir um telefone? Hoje em dia você tem gente que mora na favela e tem mais de um telefone. E olha que é um setor ultra controlado ainda, não é um setor que tem liberdade, é um setor com problemas. Esse problema que eu te falei, de que você dá para uma empresa, ela pode lucrar mais porque ela tem o monopólio, o oligopólio concedido pelo Estado. Mas é justamente essa complexidade que mostra a importância de você não tentar centralizar tudo e não definir tudo para todos. Não vai dar certo. Além da complexidade, o quão mais caro era uma linha telefônica na época que estava nas mãos do Estado, né? Era caríssimo. Era um ativo da sua família. Uma coisa de rico, né? Tinha gente que até alugava a linha. E é nessa toada da complexidade que eu discordo novamente, né? Então eu dei várias variáveis que são complexas, que fogem de qualquer tipo de racionalidade por serem subjetivas e que o mercado em si não vai moldar. Não, e tem questões que o mercado não quer financiar, porque não tem retorno de lucro. Por exemplo? Investir na saúde, na educação de qualidade, na assistência, na mobilidade, não há interesse. Entendeu? Por exemplo, um investimento estratégico, por exemplo, como está tendo agora de tirar a camada do pré-sal, nenhuma empresa quer fazer o trabalho de extração, eles querem fazer depois o trabalho de comercialização. Então eu acho que a gente tem que entender o que a gente defende que o Estado intervenha. É nas políticas públicas, é garantir dignidade para o povo, é garantir direitos humanos, políticas públicas e atendimento para a população. É isso que a gente defende, que o Estado intervenha. Porque se o Estado não intervir, o mercado vai ver aquilo como mercadoria e só vai ter acesso àquilo quem tiver dinheiro. Então, educação, se você tiver dinheiro, saúde, se você tiver dinheiro, moradia, se você tiver dinheiro, mobilidade urbana, se você tiver dinheiro. E se você não tiver dinheiro? Eu preciso só fazer um adendo, passou batido. Você falou que no Chile educação não é pública e não tem dinheiro no estudo. É verdade isso? É verdade. Uma criança pobre não estuda no Chile? É verdade Uma isso. criança... Prova isso. Uma criança, por exemplo, uma pessoa para fazer universidade, uma universidade privada, não existe universidade pública. Isso, o que é feito é a arrecadação de impostos e a garantia de direitos mínimos e fundamentais. Educação é direito, todo mundo tem que ter acesso. E você tem que garantir condições de trabalho para que essa pessoa trabalhe, porque trabalho, ao invés de ser, como no sistema capitalista que é a exploração ensandecida, entendeu? Que até mata, tem trabalhadores da cana-de-açúcar que morrem exaustivos, entendeu? Porque fazem o trabalho na cana-de-açúcar, ou esses trabalhos escravos que a gente está encontrando em marcas de roupa. Tomem cuidado com as roupas que vocês compram, porque é boliviano que está fazendo em regime de semi-escravidão e vendido lá com a marquinha, né? Então, o que a gente defende é que todo mundo tem que ter direito a acesso à educação e depois tem que ter condições de trabalho. É isso que a gente defende. A gente não está defendendo benesses, a gente está defendendo direitos que são garantidos, inclusive, pela Declaração Universal de Direitos Humanos. Ou vocês são contrários à Declaração Universal dos Direitos Humanos? Não sei, isso é uma falácia que você está falando, você está misturando Eu as tô coisas. perguntando. Posso falar, por favor? Então, a questão de direitos, falar que tal coisa é um direito, tal coisa é um direito, eu acho meio errado, porque direito não é aquilo que alguém te dá, é aquilo que ninguém pode tirar de você. E direitos naturais mesmo, temos a vida, a liberdade e a propriedade. E outra questão de falar também, o mercado não quer financiar a saúde, o mercado não quer financiar a educação. Olha, o jeito, tem que se parar para pensar por que a escola pública, a escola privada é cara hoje, por que os hospitais são caros hoje. A escola privada, Posso trazer todas as escolas privadas, não, esse dado aí, eu sou professor universitário, eu tenho que interferir. Uma coisa curiosa, a questão, falando da educação, será que ela não quer ser financiada? Será que o mercado não financia? Vou dar 2 exemplos. Brasil é um país em que as universidades estatais, que em geral são até melhores na média, e são gratuitas. As melhores As pessoas... estão na lista, inclusive, dos melhores do mundo, né? Como assim? USP, A partir Unicamp. da USP, tem muitas da críticas que vão ser, tem seu A mérito, partir claro. do número 200. Também algumas universidades privadas, mas as universidades estatais, que são gratuitas, atraem alunos com maior potencial, ou com maior renda e com maior, portanto, potencial de pagar, e que são, portanto, financiados pelas pessoas que não mandam os filhos para a universidade, que são os pagadores líquidos desse serviço, que são as pessoas de renda mais baixa, e as pessoas de renda mais baixa mandam seus filhos para universidades
pagas, privadas. Olha que coisa interessante. Então, olha que inversão você se cria aqui. E qual é, talvez a tentação seja, mas então se o Estado pagasse para dar para todo mundo, daí seria ótimo. Veja o que acontece quando isso é tentado fazer em qualquer setor. Em energia, falamos aqui em energia, pensemos na educação também. Vou dar um outro exemplo de educação básica agora, da Índia. Você tem um cara da Unesco que foi fazer um trabalho lá e descobriu nas favelas de Calcutá, você tem escolas privadas que custam $1 por mês para as pessoas, e as pessoas escolhem não mandar o filho para a escola estatal, porque o professor falta, porque gasta-se muito em coisas que não precisa. Algumas escolas estatais receberam doações do Bill Gates, na África, sei lá. Tá ali, um prédio lindo. Mas os pais às vezes escolhem não mandar o filho para lá e mandar um filho pagando, mesmo favelado, ele não é um pobre coitado, ele também tem condições, ele também produz um pouco e consegue pagar algum serviço, mandando para escolas privadas ilegais, porque o mercado é controlado e depois mede o resultado, e esses alunos dessas escolas informais acabam tendo um resultado melhor. Essa é a situação: complexidade, variedade, mercado ou controle ditatorial, sem liberdade e sem inteligência, controle estatal. Vou dar a palavra rapidinho pro Thiago, preciso chamar um intervalo. Vai, Thiago. Não pode ser rapidinho, senão eu prefiro dar um intervalo e depois voltar para mim. Então eu dou o intervalo e na volta voltamos com a palavra para o Thiago no nosso Talk Show. E rapidinho. Madri Magazine. Tudo em até 8 pagamentos. Os mais lindos lançamentos outono e inverno você encontra aqui. São mais de 3.000 metros de loja. Madri Magazine, em Pirassununga, Rua Duque de Caxias, 1628 Centro. Fone 19 3561 9322. Estamos de volta com o nosso Talk Show e, como prometido, para finalizar o tema educação, vamos passar a palavra para o Thiago. Essa questão da educação em que se focou muito a questão do ensino universitário, a gente tem muitas questões que têm que ser analisadas, principalmente quando se fala de universidade pública e universidade particular. Nós temos dois cenários diferentes, embora o último dado da principal escola pública, que é a USP, foi que ela caiu muito no ranking, e isso é por séries de variáveis, caiu muito no ranking mundial, por uma série de variáveis, por exemplo, a questão do não investimento em pesquisa, por não investimento em novas produções acadêmicas, que é isso que conta ponto para o ranking das universidades internacionalizadas. Mas o pior não é isso, é porque a gente tem a USP como uma referência nacional. Imagina então a escola gerida de forma privada. Quer dizer, a gente tem uma melhor escola nacional entre as 200, acho que não está nem mais entre as 200 do mundo. Eu queria saber onde é que se encontram então as privadas. Que se fala, que você acabou de falar aqui, que se paga caro para ter um ensino público privado, é porque não conhece a realidade da popularização então do ensino universitário. Tem uma questão que é muito relevante ser colocado aí, que é de fato o que o Joel falou dessa inversão que se tem. Quer dizer, de fato, ele tem razão quando ele fala que hoje um adolescente em que os pais investiram numa escola particular chega com maiores condições para entrar nas melhores universidades do Brasil, e o inverso, né? Aquela família que não pôde ter uma educação de qualidade na infância vai cair numa escola pública particular, nem que ele falou que é muito caro, mas que hoje se vê um cenário diferenciado. Muito. É lógico.
inclusive pelos financiamentos, tem uma série de questão. Tem uma série de questão. Tem uma série de questão. Financiamento do Estado, Boa, né? exato. Do financiamento do Estado, não foi Boa. o livre mercado, né, que garantiu essa expansão. Isso é interessante. Agora, o que a gente preconiza é justamente o investimento daquele imposto que é coletado nesse copo, que você pagou o mesmo que eu, que ele, que seja investido nas áreas pertinentes. Aquele imposto que é cabido à educação, que seja, então, investido na educação, na saúde, no transporte. Não contingenciado para pagar juros e amortizações da dívida dos banqueiros. Ok, então é essa a questão que é prolixa e que a gente tem que debater. Por isso que eu acho que o debate aqui ele é proveitoso nesse sentido também. Vamos avançar. Hoje a carga tributária nacional, de quase 36% do PIB, é a segunda maior da América Latina. Na Argentina é 37,3%. A média da carga tributária da América Latina é de 20,7%, dados da OCDE de 2012. O Brasil necessita de uma reforma tributária? Se sim, como deveria ser feita e qual a carga tributária percentual mais próxima do ideal? Essa é a primeira pergunta para os liberais. Então, reforma tributária é uma coisa muito, que vocês vão concordar também, é uma coisa muito fácil de falar na questão de reforma tributária, sabe? É um assunto muito confortável. Soa muito bem, né? Soa muito bem, mas como minha utopia, eu nem penso numa reforma tributária, eu penso em uma abolição tributária. Não uma diminuição de pagar imposto, mas sim numa abolição. Mas em termos técnicos agora, em termos a curto prazo, penso talvez a redução da metade ou até mesmo de 1/4 disso. Para o Estado só, pelo menos assim, dos liberais clássicos de garantir a liberdade, a propriedade e a vida, na questão da segurança e da tomada da justiça como última instância de tomada de decisões, né? Então, uma carga tributária que garanta os direitos naturais, assim, a curto prazo. Ou seja, o menor possível. O menor possível. Saiu um estudo recentemente, nem sei se tão recentemente, mas a Exame publicou ele. O tempo que demora para você conseguir pagar seu imposto. Porque para pagar imposto você tem que saber fazer as contas, às vezes tem um contador, tem diversos impostos diferentes. O Brasil foi o campeão mundial, pelo menos os países analisados. O segundo lugar era a Bolívia, com metade do nosso tempo, quase. Então, é óbvio que a gente precisa de uma reforma tributária. Claro, no mundo ideal, imposto zero, mas enquanto não estamos no mundo ideal, enquanto o Estado aí tem seus papéis ainda e não vai ser abolido amanhã, é óbvio que precisa de uma reforma tributária para pelo menos reduzir a quantidade de tempo e recursos perdidos, porque você dá o dinheiro para o contador, dá para o advogado, mas essas pessoas que estão indo para a contabilidade, para a advocacia e os recursos delas poderiam estar sendo usados para satisfazer demandas humanas, que não se essas demandas não existissem. Só para completar isso que você falou, depois você vai concluir, eu vi uma matéria que tinha uma empresa de 6 mil funcionários, que 200 estavam só na área tributária, ou seja, 200 pessoas que não produzem nada. É claro, produzem, dado esse problema que surgiu, eles ajudam a empresa a resolver esse problema. Mas que ótimo seria se essas 200 pessoas pudessem fazer outras coisas. E daí sim, trocando umas com as outras, melhorando a vida de todos. Então, reforma tributária, primeiro passo, claro, simplificação. Por que não a ideia de um imposto único? Que simplifique muito tudo. Que você não precisa mais perder tempo para pagar o imposto, ou recursos para pagar o imposto. Segundo ponto, redução. O Brasil tem uma carga tributária de 37%, existe um sonegômetro que mostra quanto se sonega. Se não tivesse sendo sonegado, você passaria dos 40%, estaria próximo de 45%. Tá? Um nível que chega perto aos estados maiores do mundo que, por uma série de condições históricas, talvez culturais, talvez econômicas, de acumulação de capital, podem prover serviços muito bons comparados aos nossos, às vezes não os deles, para a população. No nosso caso, imagina o Estado sugando ainda mais. A gente tende a ver o Estado sempre como a sociedade. Isso é falso. O Estado, às vezes, opera contra a sociedade. A Receita Federal ela é um fim em si mesmo. Isso, inclusive, tira a competitividade das nossas empresas, né? Porque elas pagam mais impostos que as suas concorrentes de fora. Isso, claro. Tira muita competitividade. Muitas empresas temem muito vir para o Brasil também e abrir plantas aqui exatamente pela incerteza tributária. Imagina, o Brasil é o país que mais está recebendo empresa de fora. As empresas estão quebrando na Europa e nos Estados Unidos e estão pedindo, pelo amor de Deus, Deixa eu te fazer uma pergunta e você vai concluir. E o que tem de mal nesse arranjo? Você está achando ruim esse arranjo? Eu não acho que é ruim, é porque a informação que ele está dando está errada. Acho que você não está muito por dentro do que é o meio corporativo e do que são as opiniões realmente do empresariado. É que é muito caro
e há muita incerteza sim, os investimentos são muito menores do que poderiam ser. A gente poderia estar muito melhor. Onde está esse dado? Porque o dado que eu li na Exame não é esse. Podemos trazer As empresas aqui, estão podemos pedindo, trazer pelo até- amor de Deus, para vir para o Brasil. Elas gostariam de facilitar a entrada no Brasil, gostariam que fosse um ambiente melhor de negócio. Hoje em dia, por uma economia muito aquecida, especialmente no setor do varejo, do consumo direto, baseada muito em dívida também, vamos ver as consequências no longo prazo, você tem setores indo muito bem. É legal ouvir eles falando que às vezes a gente pensa que está num mundo de beija-flor, né? Tem beija-flor prairando por aqui, tá tudo certo. A gente vai, de repente, esquecer que o Brasil está há 500 anos acumulando uma dívida. Eu tô mentindo? Mas você vai falar de dívida de novo? Não é questão. É importante. Calote, É já fez calote, importante. Não fiz calote. Graças Porque ao você está calote falando. do Getúlio, a gente conseguiu fazer a industrialização Não, no calma nosso aí. país. Vocês estão me tolando. Isso aí não tá legal. Porque quando ele fala em redução da tributária, e eu concordo com ele, que soa muito bem, é muito legal você ouvir falar em redução tributária. E eu concordo, tá? Não vamos falar aqui em calote, não vamos falar que a gente não concorda com a redução tributária, porque isso aí não é verdade. Porém, a gente não pode ignorar de fato que o Brasil acumula uma dívida que galopa cada vez mais. Então, como que a gente vai reduzir isso e ignorar o investimento no setor público e ignorar a dívida? Quer dizer, eu confesso para você que a Marcela já deve ter percebido, eu sou um cara turrão, não sou economista, mas o que eu puder segurar, eu vou segurar. Mas esse é um contexto. A gente não pode tirar conclusões sem analisar determinado contexto. A gente tem uma dívida gigantesca que galopa e eu quero uma proposta aqui, então, de onde a gente vai reduzir custos. Eu acho que a gente tem que pensar que nós defendemos uma reforma tributária, mas uma reforma tributária que cobre dos ricos. Porque no nosso país, eu queria falar, né, que eu não falei até agora, quem paga imposto, a maioria dos impostos no nosso país, são as pessoas de baixa renda. A maioria das pessoas, entendeu, de alta renda, sonega. E olha que contradição. Nós defendemos que haja uma reforma tributária, mas que seja progressista, porque o imposto no nosso país é regressivo, entendeu? Pobre paga mais imposto no nosso país. Eu tô mentindo ou não? Isso acontece. Isso acontece no nosso país. O que a gente tem que discutir é uma reforma tributária progressista. Em segundo lugar, a gente discutir para onde está indo esse dinheiro. Porque esse dinheiro, ao invés de estar indo para a saúde, para a educação, para a moradia, tá para ir pagar juros e amortizações da dívida pública. São 42% do nosso imposto, entendeu? Do nosso PIB, que vai para pagar banqueiro. Não é para atender a necessidade de você que está nos vendo, entendeu? Não é saúde, não é educação, entendeu? Então, a gente tem que discutir reforma tributária sim que seja progressista e não regressiva, como é no Brasil. E segundo, rediscutir para onde está indo esse dinheiro. Eu acho que é o seguinte, a gente não tem que se preocupar do rico pagar mais imposto, a gente tem que se preocupar do pobre pagar menos imposto e o rico pagar menos imposto também. Não, entendeu? o rico tem que pagar mais porque ele tem mais dinheiro. Tem que pagar menos. Entendeu? Assim como o pobre tem que pagar menos imposto, o rico tem que pagar menos imposto também. Eu quero saber se alguma pessoa que está na Suécia reclama de pagar 52%. Cara, Não você tem dados atuais da saúde da Suécia? quero saber. Então, você vai deixar eu falar? Você vai deixar eu falar ou você não vai? Então, eu quero saber. Eu tô falando Então, agora, você tem bicho. dados atuais da saúde? Você tem dados atuais da saúde da Suécia, do tempo de espera? Não, vamos falar do tratamento, porque o tratamento, por exemplo, na Suécia, no Canadá, são tratamentos bons. Mas até a pessoa chegar a esse tratamento, quanto tempo demora? Essa é a questão. Ai, eu queria sugerir que as pessoas assistissem Sico, um filme do Michael Moore, que ele faz uma comparação de como é o sistema de saúde em Cuba, né, no Canadá, na França e nos Estados Unidos, para você ver qual é a qualidade de países que investem na saúde e países que não investem na saúde tratem a saúde como mercadoria. Para você que está nos assistindo, assistam esse filme e tirem vocês a sua conclusão. Uma coisa que eu acho muito engraçada, calma aí, Um minuto para acabar o programa, você vai concluir e a gente vai ter que finalizar. Conclua. Uma coisa que eu acho muito engraçada é que se a gente for pegar os dados de Cuba, da saúde, e pegar em dados que o governo emite de expectativa de vida, Cuba, que é o paraíso da saúde na Terra, Cuba, que todo mundo tem atendimento de qualidade, tem uma expectativa de dados manipulados, obviamente, cubanos, Reconhecidos pela Organização de Mundial da 20 dias Saúde. de expectativa de vida, 20 dias a mais do que os americanos, que são o inferno na Terra, onde a saúde é mercadoria. A Organização Mundial da Saúde reconhece aqueles dados e você não reconhece? Não é questão da reconhecimento de dados. Tá bom, vamos supor que os dados sejam verdadeiros. São 20 dias a mais de expectativa de vida num país que é o paraíso, de um país tem obesidade, tem clima tropical, isso facilita também. Entendeu? Obesidade Entendeu? em Cuba.
Não tem obesidade, porque passa um pouco de fome. Gente, o papo Quem tá dera- excelente, Quem dera se tivesse mas obesidade em Cuba. infelizmente o nosso tempo acabou. Queria agradecer muito a presença aqui de vocês, do Thiago, da Marcela, do Paulo, do Joel, tá me fugindo até o nome, o debate foi muito quente aqui, foi difícil controlar o debate. Eu peço perdão se algumas vezes eu interrompi algum de vocês, eu peço perdão, mas eu gostei muito do debate, espero que vocês também tenham gostado. E semana que vem estaremos de volta com mais um programa Talk Show! Outside there's a boxcar waiting. Outside the family's too. Out by a fire pretend. Outside we wait till face turns blue. I know the never is walking. I know the dirt behind. Out by the boxcar waiting. Take me away to nowhere place. There is no wait so long. Never wait so long. Here comes your man. Here comes your man. Here comes your man. Ba, ba, da, da, ba, da, ba, ba, da, ba, ba, da, da, ba, ba, da. Big shake on the boxcar moving. A big shake to the land that's falling down. It's the wakes makes up arm start blowing, and big men stop falling, make that ground. Then it's the wait so long. Never wait so long. Here comes your man. Here comes your man. Here comes your man. Here comes your man. Hey, yeah. Hey, yeah. Ah, no, it's a wait so long. Never wait so long. Here comes your man. 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 Like the legend of the phoenix, a wind with beginnings. While they keep the planet spinning, the first from beginning. So we come too far to get all who we are. So let's raise the bar to the stars. Sheet up all night to the sun. I'm up all night to get some. Sheet up all night to get fun. I'm up all night to get lucky. Wait up all night to do some. Wait up all night to get some. Wait up all night to get fun. Wait up all night to get lucky. Wait up all night to get lucky. Wait up all night to get lucky. Wait up all night to get lucky.
The present has no limit, but the gift keeps on giving. What is this that I'm a feeling? If I wanna live, I'm ready. Oh, we come too far to get up. Oh, we are. So let's raise the bar. We're on to the stars. Sheen up all night to good fun. Wait up all night to get some. Sheen up all night to good fun. I'm up all night to get lucky. Wait up all night to do some. Wait up all night to get some. Wait up all night for good fun. Wait up all night to get lucky. 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 Wait up all night to get lucky.